Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de João, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde João escreveu no capítulo 3, versículo de número 16, assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, fala conosco, nos usa, Senhor Deus, na ministração da Tua palavra, seja com as nações, abençoando, ó Pai, a cada lar, cada família, convertendo almas, transformando vidas, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, aplique a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, aplique a Tua palavra nos nossos corações, em corações que vão ouvir essa mensagem nesta noite, que ela venha ser para a Tua glória, para o Teu louvor, Pai. Pois nós te pedimos em nome de Jesus e com fé te agradecemos. Amém. Meus irmãos, esse versículo da palavra do Senhor fala da missão do Filho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Foi do Senhor Jesus Cristo aqui que está falando, a missão que ele teve aqui na terra, o que ele veio fazer aqui na terra. Ele, Jesus Cristo, irmãos, primeiro ele começa seu ministério ensinando, pregando o Evangelho, a palavra de Deus, com muito amor, com o desejo de salvar a humanidade, de fazer muitos milagres. O problema é que o povo, muitos não creram, e por o povo não crer, ele não operava mais milagres do que o que ele já fez, do que o que ele fez. Então, mas aqui está, nessa missão está falando do amor de Deus pelo mundo, pelos povos, porque Deus amou ao mundo. Você amaria alguém ruim, perverso, que lhe odeia, alguém falso, fingido, mentiroso, assaltante, criminoso, estrupador, alguém ingrato, alguém perverso? Você amaria? Você seria capaz de dar a sua vida por esse tipo de pessoa? Você seria capaz de dar seu filho ou uma pessoa da sua família por essas pessoas? Pessoas que são desobedientes a Deus, pessoas que só pensam em si mesmos, pessoas egoístas, pessoas traidoras. Olha, irmãos, veja o grande amor de Deus pelo mundo. Tem algumas pessoas, eu citei aqui, essa classe de pessoas que são perversos, que são assassinos, que são estupradores, que são más. Mas tem uma classe de pessoas que se acham boas, que se acham já salvas, que se acham corretas, que se justificam dizendo que nunca mataram, nunca roubaram, vivem do seu trabalho,
e se acham bom. Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos precisam de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos precisam do sacrifício que Jesus Cristo fez pelo mundo. Porque Jesus Cristo veio para salvar o mundo. Ele veio e nesse momento a salvação está no mundo para todos aqueles que creem. Então, se Deus envia seu Filho Jesus Cristo para salvar o mundo, quando ele vier uma outra vez, aí é que ele vai vir para julgar. Mas no momento, os povos, as nações têm a oportunidade de confessar Jesus Cristo e ser salvos. Então, se Jesus Cristo, no grande amor dele, ele não fez acepção de pessoas. Ele veio para o pobre, ele veio para o mendigo, ele veio para o feio, veio para o bonito, veio para o rico, veio para o sábio, veio para o ignorante, ele veio para o cego, para a prostituta, para a viúva, para o aleijado, para o prisioneiro, para todos quanto venham a crer nele. Olha, Jesus Cristo orando na oração sacerdotal, ele ora dizendo assim: não rogo somente por estes, mas também por todo aquele que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, se Jesus Cristo orou por aqueles que estavam lá com ele, orou por nós, que hoje aqui cremos no nome santo de Jesus, e orou também por a geração aí que está, futura, que está para nascer, mas por aqueles que venham a crer nele por intermédio da palavra de Deus. Então, se Jesus Cristo, ele, com o seu grande amor, um amor inexplicável, o amor de Deus pelos homens é um amor inexplicável, uma coisa grandiosa, porque diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira que encantou multidões, chamou a atenção dos povos, das línguas, nações, das raças, da maneira que ele falava, da maneira que ele ensinava, e do sacrifício, do grande sacrifício, do perfeito sacrifício que ele fez por nós. Então, se o grande amor de Deus nos encanta os povos e as línguas, porque foi algo tremendo para a vida do homem. Porque Deus amou o mundo, amou pessoas más, pessoas perversas, pessoas corruptas, e Deus amou. Deus está esperando que essas pessoas que são má, perversas e corruptas, que são essa classe de pessoas, que elas creiam em Jesus Cristo, que elas se arrependam e se convertam. No livro de Atos diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados. Então, se Deus está esperando que os homens venham a crer em Jesus Cristo por meio dessa palavra, para que Jesus Cristo salve, para que Jesus Cristo venha dar vida eterna. Então, se Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, quer dizer, deu o seu único Filho. O seu único Filho ele deu por amor ao mundo,
Que amor grande, tremendo. E hoje as pessoas dizem assim, olha, mas todos nós não somos filhos de Deus, mas até aquele momento, só Jesus Cristo era o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. A partir do momento que as pessoas recebem a Jesus, creem em Jesus Cristo, aí eles se tornam filhos de Deus por adoção. Aqui nesse livro de João, capítulo 1, versículo de número 12, diz assim, olha, perdão, vou ler o 11 e o 12, capítulo 1, versículo 11 e 12, ó. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de seres feitos filhos de Deus, a saber, aos que crê no seu nome. A partir do momento que alguém crê em Jesus Cristo, recebe Ele, se torna filho de Deus por adoção. É isso que a palavra nos diz, porque Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Deus único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então se olha, a força do amor, aqui Deus dá o início do plano de salvação a favor dos homens. Então, se Deus traz a salvação ao mundo por meio de Jesus Cristo, na sua força, assim, no amor, o amor aos homens, o amor ao mundo. Então, se nós vamos ler aqui, irmãos, no livro de 1 João, onde fala sobre esse amor, olha, você ama, você tem grande amor pelos seus filhos, pelos seus parentes, por marido, por mulher, mas olha, Deus é diferente dos homens, porque o amor de Deus é diferente do amor dos homens, porque Deus, você apenas ama, e Deus, Ele é o amor. Nós vamos ver isso, olha, diz assim, olha, no versículo de número 8, diz assim, olha, 1 João 4, 8, diz assim, olha, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Está vendo, irmãos? Que coisa grandiosa! Nós amamos, mas Deus é uma coisa grandiosa. Deus, Ele é inexplicável. Não tem quem possa explicar Deus, porque Deus, Ele é o amor. Então se diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Olha aí, para que nós venha vivermos por meio dele. Não é vivermos absolutamente sem nenhuma regra, sem nenhuma prática, absolutos, como quem não conhece, aquele que ama a Deus, que quer ter Deus na vida, procura ter Jesus Cristo como pastor de sua vida, procura ter uma regra em sua vida, ter a Bíblia como regra de fé e prática. No versículo de número 10 diz assim, ó, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Está vendo? Então, se o amor aqui partiu de quem? De Deus.
não foi da humanidade, dos homens. Os homens precisam, a humanidade precisa se chegar a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Deus, olha, com a sua infinita bondade, está dizendo aqui, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, morrer pelos nossos pecados, morrer para pagar os nossos pecados, para pagar a nossa dívida. O homem é devedor, o homem tem dívida diante de Deus, e só Jesus Cristo paga essa dívida. Jesus Cristo pagou a dívida por todo aquele, ele paga a dívida por todo aquele que crê nele. Então se olha, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Olha, aqui ele ensina o amor, que nós devemos viver em amor, que nós pratique esse amor. O amor sendo grato a Deus, pelo que Deus é, pelo que Ele faz em nossas vidas. Reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em morrer pelos nossos pecados, em sofrer tudo que Ele sofreu, tudo que Ele padeceu. As pessoas maltratando, as pessoas falando mal dele, mas mesmo assim, Jesus Cristo o amando. Jesus Cristo disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Então, se o grande amor de Deus, Jesus Cristo amou, ensinou o amor e quer que nós ame uns aos outros. E no versículo de número 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Está vendo, irmãos? Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Deus envia seu Filho Jesus Cristo como Salvador do mundo. E a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos diz, Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. As pessoas podem dizer para você, podem estar aí pregando um falso evangelho, dizendo que tem alguém que possa, que lhe salva. Além de Jesus, essa pessoa é mentirosa, porque a Bíblia diz que só Jesus Cristo salva. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, se Deus envia seu Filho Jesus Cristo, e Ele Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a salvação, Ele é o mediador, e os homens agora, irmãos, eles têm um destino, o quê? Em busca da salvação, mas a salvação é só por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi o único que morreu, é o único que intercede pelo mundo, é o único que morreu pelo mundo. Então se diz assim, e quem seria beneficiado com a morte de Jesus Cristo? Quem é beneficiado com a morte de Jesus Cristo? Olha, beneficiado com a morte de Jesus Cristo são os que creem. São os que creem na pessoa de Jesus Cristo. Lá no livro que nós estamos, João, diz assim, olha, no versículo de número 18:
João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se os beneficiados com essa salvação são quem? São os que venham a crer no nome de Jesus. Então, se olha, Deus, com a sua infinita bondade, Ele vai salvar quem? Ele vai salvar aqueles que se unem a Ele e obedecem a Ele. Nós vamos ver aqui no capítulo de número 15, versículo de número 13. 15, 13. Aqui fala assim, olha: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. São as pessoas que se tornam amigos de Deus. O que é ser amigo? É aceitar, é concordar, é procurar ouvir, compreender, é procurar seguir. Essa é uma pessoa que é amigo. Aí diz assim: para ser amigo de Jesus Cristo, o que é que precisamos fazer? O que é que o homem precisa fazer? Veja no versículo de número 14. João 15, 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Está vendo? Se a pessoa quer ser amigo de Jesus Cristo, pois ele tem que fazer o que Jesus Cristo manda. Não é simplesmente dizer, não, eu amo a Deus, olha, e isso, falar isso de boca, e isso ser aceito por Deus. Não, irmão. Amar a Deus, veja o que diz no capítulo 14, versículo de número 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você ama a Deus, pois procure praticar. Porque se você não ama, se você não pratica os mandamentos da lei de Deus, viu? Você não ama, não. Você está apenas enganando a si mesmo. Porque a Deus você não engana. A palavra de Deus aqui está muito clara. Quando Jesus Cristo, Ele está confortando os discípulos, no capítulo 14 e no versículo 15 ele deixa claro: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se quer ser amigo de Jesus Cristo, tem que fazer o que Ele manda. Não é o que fazer o que você tem desejo, o que você tem vontade. Não. Jesus Cristo disse assim: olha o exemplo de Jesus Cristo. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, se Jesus Cristo, Ele desce do céu, e Ele não faz a sua própria vontade, mas Ele procurou e fez a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então, se olha, irmãos, a gente vai ver aqui, que nesse versículo que nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora nós vamos ver assim, galardão. Quem é que vai ser galardoado? Quem é? São os que creem. Esse é o benefício que vamos receber. Que benefício é esse? Vida eterna. A vida eterna vai ser dada para os que creem. Não é simplesmente para qualquer um.
vai ser para os que creem, porque para os que se arrependem, para os que confessam o nome de Jesus Cristo, para os que permanecem em Cristo. Pois aquele que permanecer até o fim será salvo. É assim que a Bíblia diz. Pode vir o que vier, lutas, dificuldades, problemas, aflições, mas olha, permaneça firme no Senhor, porque Deus tem vida eterna para os que creem. Salvação. Esse é o grande presente. Este é o maior milagre na vida do homem. O maior milagre, a salvação, a vida eterna. Deus aqui, irmãos, olha, Ele dá o melhor dele ao mundo. As pessoas às vezes dizem assim, olha, o melhor de Deus, como tem até um hino que diz, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio ao mundo. Porque o melhor de Deus é o seu Filho unigênito, e já veio para salvar o mundo. E quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado. Então, os que crêem já receberam, vão apenas esperar o grande dia, porque aqueles que já estão na mão de Jesus, a Bíblia diz, Jesus Cristo dizendo, e ninguém é poderoso para arrebatá-los da minha mão. Então se considere, você está em Cristo Jesus, pois você é mais que vencedor, porque ninguém, Satanás, não vai lhe arrebatar das mãos de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é mais poderoso. Jesus Cristo diz assim, de todos quanto o Senhor me deste, nenhum eu perdi, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então, se o único que se perdeu, daqueles 12, dos discípulos, foi Judas Iscariotes, para quê? Para se cumprir as Escrituras. Então, se você está seguro, nós que estamos em Cristo Jesus, estamos protegidos, seguros por nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode nos arrebatar da mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez um milagre maravilhoso, um milagre perfeito pelas nossas vidas, para nos dar salvação. Esse é o tempo. O tempo da salvação é este. Procure o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Tem uma estrofe do hino que diz assim, que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem a Cristo, viu? São dos fiéis e sinceros, são daqueles que andam com Cristo Jesus. Que Deus em Cristo muito nos abençoe nesta noite e seja com todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.